qual que você acha que é o ponto cego que a gente tem hoje na educação do Brasil? É que nós não queremos enxergar que a escola mudou. E quando eu falo a escola mudou, os alunos mudaram. E a gente quer continuar ensinando como a gente ensinava lá atrás. Tem uma frase de um matemático já falecido, Richard Hamming, que ele dizia o seguinte, que o professor deveria preparar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Nós, professores, eu me sinto um professor, eu ocupei cargos públicos, mas nunca deixei a sala de aula, nunca. A gente tem uma tendência de sempre estar olhando para a gente mesmo. E se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade e criticidade, a gente perceberia. Por exemplo, eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco ao longo de 36 anos. E nesses 36 anos eu tive pelo menos 4 gerações diferentes. E as 3 últimas foram muito mais próximas uma das outras, ou seja, eu queria ensinar de um jeito e eles queriam aprender de outro. Quer dizer, eles queriam outra sala de aula. Então, o ponto cego está que o professor não quer enxergar, ou ele sabe, mas não sabe como fazer para mudar o modelo de ensino e de aprendizagem que ele desenvolve. É mais cômodo a gente estar numa situação, é assim que eu ensino, e o aluno trate de aprender. Com isso, o aluno se desmotiva, abandona a escola, baixa o rendimento, o jovem, a criança, quer uma escola que caiba na vida. Se ele não encontrar, ele deixa. A gente vê até a questão dos celulares, né? O quanto que eles já transformaram a sala de aula. Eu tive um painel com o professor Israel recentemente, e ele falou, a gente deixou o smartphone entrar na sala de aula sem necessariamente direcionar o uso dele, e ele causou mudanças importantes ali. E acho que agora, passado esse tempo, a gente está proibindo o celular sem função pedagógica dentro da sala de aula, por lei e por resolução do CNE. Mas a gente tem outros agentes, literalmente, entrando dentro da sala de aula, como, por exemplo, as IAs. O próprio ChatGPT, eles soltaram um estudo que me chamou muita atenção. Eles olharam o uso do ChatGPT mês a mês. Quando entrou no mês de férias, ele caiu 70% o uso do ChatGPT. Então, isso indica que tanto professores quanto alunos estão usando muito, mas principalmente alunos, porque são mais. Então, o impacto que ele terá no futuro é claro, né? Inclusive da sala de aula. A pergunta é, como que a gente pode apoiar os professores e quais vão ser as habilidades mais importantes para poder trazer para a sala de aula nesse mundo novo, né, pós-IA? Olha, Ivan, eu diria hoje que pelo menos a gente tem aí 4 gerações simultaneamente convivendo com o mundo da educação. Por exemplo, eu fui de uma geração que não tinha celular. Eu fui reitor da Universidade Federal de Pernambuco durante 8 anos e foi já no final já do ciclo, foi em 2002, 2001, que a gente começou a ter aqueles celulares um pouco mais leves, que eram os tijolos assim. Isso a gente está falando de 25 anos, Ivan. Enquanto que hoje a criança que está entrando na escola, ela já tem uma identidade com o celular que faz parte do mundo mental dela. Tirar é como se você estivesse tirando alguma sinapse dela. O que é que a gente precisa fazer? E aí eu vou te contar um fato, né, de uma aula que eu estava dando, de termodinâmica. E aí eu deduzi uma equação, que era a equação de Kirchhoff. Aí um aluno me perguntou, Mozart, esse Kirchhoff é o mesmo dos circuitos elétricos? Eu aprendi que nunca a gente deve mentir para um aluno. Tem que ser o professor, a primeira coisa, se ele é ético e trabalha principalmente com educação, é ser honesto com o aluno. Eu disse, olha, eu não sei, mas eu te prometo que na próxima semana, na nossa aula da próxima semana, eu trago essa resposta. De imediato, um outro aluno levantou o dedo e perguntou, Mozart, eu posso contribuir? Disse, claro, Roberto. Aí puxou o celular e disse, olha, eu já vi aqui, esse Kirchhoff é o mesmo... Espera. Vem aqui para frente e eu vou sentar no teu lugar. Explica aí.
Veja como foi bacana e tornou-se dinâmica. Eu iria esperar uma semana para dizer ao aluno que era o mesmo que chofe dos circuitos elétricos, o cara lá da termodinâmica. E aí o aluno, por quê? Ele mentalmente, ele já vive com o celular. Eu estava com o meu celular nesse dia também. Por que eu não disse, espera um momentinho, vou ver aqui o celular. Mas meu mindset era de consultar, ir na biblioteca, talvez pegar um livro, ver se era o mesmo, tal, e trazer na outra semana. Ele disse tudo na mesma hora. Qual foi a minha atitude a partir daquilo ali? Eu teria duas atitudes, Ivan. Uma era proibir o celular, porque agora eles iriam ver minhas aulas online. A outra foi o que eu fiz. Eu tinha um dinheiro para usar, aí eu comprei 2 celulares durante o período da aula e trouxe para a sala de aula. E cada aula ficavam 2 acompanhando minhas aulas para ver se tinham coisas novas acontecendo. Por quê? O professor, pelo menos da minha geração, ele ia para a biblioteca, pegava aquele livro, que era o livro de referência, o texto de referência daquela matéria, preparava. Só que esse livro, ele é publicado até chegar na biblioteca quase 5 anos. Imagina, 5 anos num cenário disruptivo, muita coisa muda. E teve um outro fato, também nessa mesma turma. Eu estava dando a equação geral de Gibbs, aí eu disse, não, professor, não tem mais não, é só a equação de Gibbs, porque com o simpósio que teve na Austrália, ou seja, em lugar de... ficou minha aula muito mais dinâmica. Eles ficaram realmente olhando, vendo, participando. Jovem não quer mundo dado. O jovem quer ter a oportunidade de ser protagonista do seu futuro. E quando ele tem uma aula em que ele é também protagonista e não um mero passivo que está ali copiando, a aula ganha um outro significado.